Olá, meu nome é Mariana Raposo e eu vou iniciar a apresentação do nosso grupo. O grupo ele é composto por Alisson Eduardo, Fernando Henrique, Luiz Otávio, Mariana Raposo, Maíra Noronha e Ian Brasil. E aí, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre os contratos bancários, dando ênfase em cartão de crédito, cartão de débito e factoring. Bom, o que são os contratos bancários? É, Segundo Fábio Ulloa Coelho, em seu livro Curso de Direito Comercial, os contratos bancários eles são veículos jurídicos das atividades econômicas de intermediação monetária encontrados no polo de captação e também no de fornecimento financeiro. Bom, de uma forma mais simplificada, os contratos bancários, como o nome já diz, eles são contratos que necessariamente uma das partes é a instituição financeira, ou seja, que exerce uma função econômica sendo relacionada ao exercício na atividade bancária. Eles podem atuar com a aplicação de recursos financeiros próprios, de terceiros ou por meio de intermediação. De acordo com a Lei número 595, de 1964, em seu artigo 17, os contratos bancários eles são unicamente usados por instituições bancárias autorizadas pelo governo. Artigo 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, da legislação em vigor, equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam qualquer atividade referida neste artigo, de forma permanente ou eventual. Então, portanto, a gente pode dizer que os contratos bancários, eles são atividades bancárias típicas das operações que envolvem captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. E essas atividades, elas dão origem a contratos privativos de instituições financeiras que obrigatoriamente têm que ter autorização do Banco Central para funcionar. Agora eu vou falar um pouco sobre instituições bancárias típicas e atípicas. As instituições bancárias elas podem ser conceituadas em suas atividades pela doutrina entre típicas e atípicas. São as atípicas as operações em que o banco presta serviços acessórios aos clientes, como locar cofres ou dar custódia de valores. E as operações típicas, elas são divididas em passivas, no qual o banco assume a posição de devedor da obrigação principal, e ativas, que é quando o banco assume a posição de credor principal da obrigação. E aí é importante entender a diferença, porque quando uma pessoa se dirige a um banco e abre uma conta, as partes celebram um contrato de depósito bancário, podendo adquirir os serviços como cheque especial, crédito, pagamento em débitos automáticos, e criando assim novos contratos com características próprias que pedem uma forma jurídica específica. Mas toda operação bancária, ela vai gerar um contrato bancário? Não. A gente vai diferenciar a natureza de cada um para poder entender melhor essa questão. Então, assim, a gente pode perceber que as operações bancárias ela têm uma maior abrangência do que o contrato, porque nem toda sua atividade é registrada por um contrato. E isso é feito para dinamizar, desburocratizar o movimento bancário, de forma que a demora e os custos para celebrar um novo contrato a qualquer saque ou emissão de cheque seria inviável, tanto para o cliente quanto para o banco. Então, imagina se você precisasse formalizar um contrato novo a cada movimentação que você fosse fazer em sua conta do banco. Então, o contrato bancário, ele vai celebrar apenas o acordo de vontades entre a instituição financeira e o cliente. Ele vai ser importante, mas para que haja uma relação contratual entre o cliente e a instituição. Mas não é necessário celebrar um contrato novo a cada movimentação feita pelo cliente ou pelo banco, de modo que a autorização a autorização dada do cliente ao banco para a movimentação econômica, ela tem que ser rápida para que a instituição possa prestar seus serviços de forma mais prática. Então, a resposta é não, nem toda operação bancária gera um contrato bancário. Agora, Fernando, ele vai falar um pouco sobre as espécies dos contratos bancários. Então, vamos falar agora um pouco sobre com relação às espécies de contratos bancários. Algumas espécies de contratos se destacam, e a primeira que vamos abordar aqui de uma forma geral são os chamados depósitos bancários. Os depósitos bancários são um contrato por meio do qual o depositante entrega dinheiro ao banco e este, que figura como sujeito passivo nessa relação contratual, como devedor, ele se obriga a realizar a restituição do valor quando for solicitado pelo cliente. E aí existem três principais modalidades de depósitos bancários.
sendo eles o depósito bancário à vista, em que o banco é obrigado a restituir assim que o depositante solicite, o pré-aviso, em que o depositante deve fazer a solicitação com antecedência, para que, então, depois o banco restitua em um prazo estipulado previamente entre as partes, e o prazo fixo, em que o depositante só pode reaver a quantia em dinheiro após ter corrido um determinado prazo. A segunda espécie são os mútuos bancários, no qual o banco, que figura no qual ativo dessa vez da relação contratual, ele vai emprestar certa quantia em dinheiro ao cliente e este se obriga a pagá-la em um prazo determinado com acréscimo dos encargos remuneratórios pactuados em contrato. E aí os dois principais tipos de mútuos bancários são o contrato de financiamento, no qual o cliente assume a obrigação de aplicar o dinheiro emprestado pelo banco em uma determinada finalidade, e caso não o faça, ele vai estar cometendo um crime contra o sistema financeiro nacional. E o outro é o contrato de abertura de crédito, em que o banco fornece certo valor em dinheiro ao cliente e este, por sua vez, pode ou não utilizar o recurso fornecido. Exemplo, por exemplo do cheque especial. Há também os descontos bancários, em que o banco antecipa ao seu cliente o valor de crédito, na maioria das vezes não vencido, no qual este é titular perante um terceiro, e aí, sendo assim, o banco ele vai pagar pelo crédito descontado, normalmente representado por títulos de crédito, deduzindo os juros correspondentes ao período entre a data de antecipação e do vencimento do título. E aí o cliente deve garantir ao banco o pagamento do crédito transferido, caso o devedor da relação originária não venha a pagar, não venha a cumprir a sua obrigação na data determinada, podendo o banco cobrar em regresso do seu cliente, caso isso realmente venha a acontecer. Aí a quarta espécie de contratos bancários a ser introduzida seria a fiança, que pode ser dividida em operações passivas e operações ativas. Nas operações passivas, o banco torna-se fiador do cliente em determinada obrigação, ao conceder garantias bancárias, como ocorre, por exemplo, em contratos de locação. E já nas operações ativas, o banco pode exigir a fiança de terceiros em relação ao empréstimo que concede ao seu cliente, e o fiador também assume a obrigação solidária e a obrigação principal. Então, por fim, para finalizar, temos o câmbio, que seria a relação de compra e venda que tem como objeto a moeda estrangeira, com o intuito de facilitar as transações internacionais. Neste caso, a moeda nacional seria um meio de pagamento e a moeda estrangeira seria a coisa vendida. E ocorre, no entanto, que apenas algumas instituições financeiras podem, e empresas autorizadas, podem, pelo Banco Central, operar esses contratos de câmbio. Eles devem sempre ser registrados no próprio Banco Central. Bom, essas foram apenas algumas espécies de contratos bancários a serem introduzidos aqui, uma introdução bem breve. Em sequência, serão mais enfatizados os temas de contratos de cartão de crédito, de débito e factoring. Bom, e falando agora um pouco sobre contratos bancários, especificamente sobre a parte de cartão de crédito, é importante saber um pouco sobre o conceito do que seria o contrato de cartão de crédito. E segundo o professor Nelson Abrão, o contrato de cartão de crédito funcionaria como uma espécie de documento que chancelaria que aquela pessoa, que vai ser agora denominada como titular de crédito, ela teria uma chancela daquela instituição bancária de que aquela pessoa tem um crédito e tem possibilidade de adimplência perante outras pessoas, que seriam, notadamente, fornecedores de produtos ou serviços. E é interessante saber também um pouco sobre a questão histórica de como é que surgiu o cartão de crédito. Lógico que naquela época não existiam ainda relações contratuais, apesar de não fazer tanto tempo assim. E o contrato, ou melhor, a forma que se utiliza hoje em dia o cartão de crédito tem sua origem no início do século XX, entre a Primeira Guerra Mundial e os anos 50. Surgiu, como uma forma de beneficiar os bons pagadores de hotéis na Europa, em que o dono do hotel daria aos bons hóspedes um cartão que possibilitaria aquele hóspede aquela vantagem. Dentre essas vantagens está a que é mais comum no cartão de crédito até hoje em dia, que é a possibilidade de você deixar um débito e pagar aquele débito na próxima estadia, que funciona basicamente hoje como você colocar uma compra e pagar ela no crédito. E aí, essa modalidade de cartão se expande para a Europa, aliás, se expande para além da Europa,
e chega aos Estados Unidos, em que foi utilizada com um sistema bastante similar, mas não para hotéis. Era mais utilizado com postos de gasolina, em que o dono do posto de gasolina dava para os clientes que ele achava mais frequentes e bons pagadores um cartão em que, se houvesse algum débito, aquele cartão era um sinal de que aquele consumidor poderia pagar o débito dele na próxima compra. E essa tecnologia, esse sistema chega ao Brasil lá pelos anos 50, também com essa mesma ideia de você dar um cartão à pessoa para sinalizar que ela pode pagar aquela dívida depois. É interessante observar que o contrato de cartão de crédito, ele tem a chamada policentricidade, porque ele não é um contrato típico em que apenas existe dois agentes, como são a grande maioria dos contratos. Ele não é algo bilateral. Ele é algo que a gente gostaria de chamar como trilateral, mas a doutrina não gosta muito desse nome, porque ensejaria a interpretação errada de que existiriam três obrigações, mas na verdade seriam três contratos com múltiplas obrigações. É interessante observar que seriam no mínimo três contratos, porque seriam no mínimo três agentes. E quem seriam esses agentes? A primeira pessoa seria o titular do crédito, a instituição financeira, que iria chancelar o crédito e também emitiria o cartão de crédito, e o fornecedor de produto ou serviço. É interessante observar que essas relações ocorrem quase que ao mesmo tempo. Por quê? A instituição financeira iria credenciar o fornecedor iria se comprometer com a instituição no sentido de que tudo que ele arrecadar, ele repassaria um certo percentual para a instituição financeira. Por sua vez, a instituição financeira teria um contrato à parte com o titular do crédito, porque teria uma conta bancária nessa instituição financeira, majoritariamente bancos, e aí o consumidor, que seria o titular do crédito, vai ter um contrato também diferente com o fornecedor, que seria regido por relações de consumo. É interessante fazer duas observações aqui nesse momento. A instituição financeira é regulada por lei própria, a Lei 4595 de 64. E lá no artigo 17, vão definir direitinho o que é instituição financeira, que vai definir como uma pessoa jurídica, e o parágrafo único vai definir também que pode se aplicar a pessoas físicas, cuja atividade principal seja captar, financiar ou manejar recursos financeiros próprios ou de outrem. Então, tudo que envolver a atividade financeira com recursos próprios ou de outros que enseja captação, utilização e investimentos, entra no gênero instituição financeira. E, por último, é interessante também a gente prestar atenção no detalhe de que toda relação entre o titular do crédito e o banco, instituição financeira, vai ser atingido pelas normas do CDC, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI número 2591, entendeu que é constitucional o parágrafo segundo do artigo 3º do CDC, que fala que o consumidor está sujeito também à proteção do CDC quando envolver atividade bancária. E com isso a gente encerra esse tópico. Oi, gente. Agora vamos entrar na parte que diz respeito ao cartão de débito. E, inicialmente, temos que pontuar uma importante diferença, principalmente depois do que foi trazido aí a respeito do cartão de crédito, que é justamente quanto a essa relação contratual, que é o foco da nossa apresentação, né? Apesar da apresentação girar em torno dos contratos bancários, o primeiro ponto aqui é que não existe um contrato bancário que diga respeito exatamente ao cartão de débito. Isso porque, como a gente sabe, o cartão de débito está intimamente associado a uma abertura de conta, ou seja, o contrato aí que realmente vai prevalecer é o contrato da abertura da conta, e depois disso vai possibilitar que você tenha um cartão de débito. Então, não existe aí um contrato que realmente regule aí essa relação do cartão de débito. Então, por isso, a minha apresentação aqui no que diz respeito ao cartão de débito vai realmente acabar se atendo aí aos aspectos mais usuais, mais cotidianos mesmo, que a gente já está acostumado a lidar no nosso dia a dia. Então, sobre essas questões conceituais, a gente pode tratar do cartão de débito como um meio de pagamento que permite a dedução do valor da compra diretamente na conta bancária do titular. Então, não necessita aí, né, de uma comunicação com a instituição financeira para que ela libere o que está lá guardado, algo do tipo. Realmente é uma coisa automática aí. Então, como é que essa operação é realizada? É, Essa operação é realizada a partir de um terminal eletrônico, que é conhecido como POS, que na verdade é uma abreviação de Point of Sale. E esse terminal eletrônico, a função dele é justamente estabelecer essa conexão com a rede bancária, que vai permitir que sejam retirados fundos lá para que seja paga aquela determinada compra, enfim. É, então, essa parte conceitual nada muito diferente do que a gente já conhece.
Então, por isso eu resolvi trazer aqui alguns pontos importantes sobre o cartão de débito, algumas coisas mais pontuais mesmo. E o primeiro ponto importante aí é que, diferentemente do cartão de crédito, a gente não tem a cobrança de taxas para os serviços considerados básicos aí do cartão de débito, que seria o quê? Justamente a emissão do cartão de débito, por exemplo, e principalmente o seu uso, né, para o pagamento. A gente não tem nenhuma taxa cobrada pelo banco é, para a utilização do cartão de débito. Isso acaba sendo meio óbvio, né? Porque o banco não está lhe fazendo nenhum favor. O uso do cartão de débito, ele apenas permite você utilizar os recursos que você está guardando na instituição financeira, diferentemente do cartão de crédito, né? Que o banco acaba lhe fornecendo um crédito, que também não é um favor, né? Porque como o banco não sai perdendo em nada, ele acaba lhe cobrando ali pelo crédito que ele está fornecendo. Então, apesar desses serviços essenciais aí não serem pagos, o uso, né, do cartão de débito, podem existir serviços relacionados ao cartão de débito que sejam tarifados. O primeiro grande exemplo aí a gente sabe que é comum o uso do cartão de débito para acessar alguns serviços relacionados aos caixas eletrônicos, né? E disso aí podem ser cobradas algumas taxas a esses acessos, à utilização de alguns serviços, que, querendo ou não, advém do uso do cartão de débito. Outra coisa também que pode acontecer é a utilização dependendo aí de como você é, deixou claro lá na relação contratual com o banco, né, na abertura da conta, às vezes o cartão de débito ele pode ser utilizado para você ter acesso ao cheque especial, ou seja, você não tem os fundos necessários lá na sua conta, mas acabou que você fez uma compra mesmo assim e ele já vai direto para o cheque especial. Mas aí, na verdade, o que está cobrando não é o uso do cartão de débito nem nenhum serviço realmente do cartão de débito. Aí já está cobrando o crédito, né, que seria o cheque especial. Mas acontece que esse cheque especial pode vir do uso do cartão de débito, o que não é muito comum. Aí realmente o pessoal dá a compra negada e utiliza o cartão de crédito, mas existe essa questão. Então, sobre essas taxas que podem acabar sendo cobradas, essas tarifas, as instituições bancárias têm a obrigação de divulgar de maneira clara, obviamente, as eventuais taxas e cobranças que podem estar relacionadas ao uso do cartão de débito de maneira geral. Mas a regra é que a gente não tenha nenhuma incidência de taxa aí pelo uso do cartão de débito. Então, como eu falei, assim, a gente não viu nada muito diferente do que já conhecemos a respeito do cartão de débito. Aí, para finalizar, eu trouxe aqui um comparativo mesmo, mas uma coisa que também que a gente acaba já tendo ideia do cartão de crédito, tudo que foi trazido aí do cartão de crédito com o cartão de débito. A primeira diferença, como eu falei lá no começo, é essa questão contratual, né? De que a gente não tem realmente um contrato que rege aí o cartão de débito. Mas, assim, financeiramente falando, aí como eu falei, é uma questão mais usual mesmo, alguns especialistas trazem algumas vantagens com relação ao cartão de débito. Que aí seria o meu controle de gastos, né? Pois você só vai utilizar realmente o que se tem na conta, não vai fazer dívida, né? Como no cartão de crédito. Em regra, como a gente viu, não há cobranças pela sua utilização, o que também financeiramente é mais viável, né? É, e a grande diferença, que está atrelada a essa relação contratual, é que a gente não tem essa responsabilidade com a instituição financeira, né? Já que ela não está lhe fornecendo crédito, e você não tem essa responsabilidade de pagar posteriormente. Não, o cartão de débito é só uma consequência aí da sua abertura de conta bancária na instituição financeira, em que ela lhe dá um meio de pagamento, em que você pode deduzir o valor ali do que se tem lá na conta em algumas operações. Então, basicamente é isso. Eu trouxe aqui para vocês sobre o factoring, que é o fomento mercantil. E aí eu trouxe para vocês um conceito de Fran Martins, que ele fala basicamente que o contrato de faturização, ou factoring, é aquele em que um comerciante cede a outro os créditos na totalidade ou em parte de suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro do segundo o montante desses créditos mediante o pagamento de uma remuneração. O factoring ele vai se diferenciar dos sistemas bancários dentro dos seus novos e modernos conceitos pelas suas características básicas. O factoring ele é uma atividade de fomento mercantil, desenvolvida por empresas independentes e autônomas, caracterizadas sobretudo por aquisição de ativos de micro e pequenas empresas, mediante um preço à vista, sem riscos de adimplemento ao cedente de créditos transferidos, sem direito de regresso contra a empresa cedente. Então, a gente percebe aí que esse conceito de factoring é um pouco complexo, digamos assim. E aí, nós temos as características do factoring, né? Basicamente, a fatorização vai se realizar nas vendas a prazo e ela não vai se confundir com a operação de desconto de título, pois inexiste responsabilidade regressiva contra o fornecedor. Ademais, o factoring ele vai se tratar de uma modalidade contratual que se situa entre o desconto mercantil de título cambial e a cessão de crédito. Também é importante entender que o factoring é um contrato bilateral ou sinalagmático, porque geram obrigações para ambas as partes, ou seja, vai gerar obrigação para mim como para a pessoa também. Ele já é oneroso, já que os contratuantes obtêm provento, ao qual corresponde a um sacrifício. É consensual, uma vez que se aperfeiçoa com acordo de vontades,
ou seja, vai ter um acordo de vontades ali para o factoring existir, e é um contrato de trato sucessivo, pois a sua execução se prolonga no tempo e, por fim, ele também é atípico, com perfil que ainda não foi regulado em lei específica. Por isso, é rígido pelas normas da seção de crédito e da comissão. E para finalizar, é preciso entender que o factoring ele pode sim ser encontrado no nosso ordenamento jurídico, na alínea D, inciso 3, parágrafo 1º do artigo 15 da Lei número 9.249 de 95. E aí, lá no ordenamento jurídico, ele vai estar escrito da seguinte maneira, que vai ser uma prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios, resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço. E aí vai estar o nomezinho lá, factoring. Dando continuidade à nossa apresentação sobre os contratos bancários, trago aqui o contrato de câmbio. Segundo o Banco Central do Brasil, o contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a operação de câmbio. Em outras palavras, nós podemos dizer que o contrato de câmbio é um documento que garante a formalização de um acordo entre comprador e vendedor de moeda estrangeira. Algumas características do contrato de câmbio são, entre elas, deve conter informações como identificação das partes envolvidas, o valor da operação em moeda nacional e em moeda estrangeira, a taxa de câmbio utilizada na conversão, a data de liquidação da operação, a natureza da operação, se do tipo pagamento ou recebimento, o código de contrato no Sistema Integrado de Comércio Exterior, o Siscomex, se for o caso, entre outros. Quem pode fazer o contrato de câmbio? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, desde que cliente de uma instituição autorizada pelo Banco Central para operar no mercado cambial. Tanto instituições bancárias como instituições não bancárias podem operar no mercado cambial, desde que autorizadas pelo Banco Central. Alguns documentos necessários para a emissão do contrato de câmbio. Geralmente CPF, CNPJ sempre, e o comprovante de endereço do cliente. Comprovante de origem e destino dos recursos, por exemplo, uma fatura comercial, uma nota fiscal, uma ordem de pagamento, e comprovante de natureza da operação, como uma declaração simplificada de exportação e importação ou registro no Siscomex, por exemplo. Algumas outras considerações sobre o contrato de câmbio. Obrigatoriedade de registros das operações cambiais no Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio, o chamado Sistema Câmbio, ou seja, todas as operações cambiais devem ser obrigatoriamente registradas no Sistema Câmbio. A obrigatoriedade de contrato de câmbio em negociações acima de $10.000 ou equivalente em outras moedas estrangeiras. Todos os contratos de câmbio devem ser devidamente registrados nas declarações de imposto de renda e existe a possibilidade de adiantamento de contrato de câmbio, o chamado ACC, o que permite ao exportador receber antecipadamente os recursos referentes à sua venda sem que ele precise esperar até o prazo da liquidação. Dessa forma, nós encerramos a apresentação. Eu agradeço a você por ter assistido até aqui e desejo um ótimo dia. Muito obrigado.